Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, sempre repercutindo os principais assuntos do dia, fazendo projeções. E nesse jogo, hoje, do Internacional, faremos também, especialmente até às 8 horas, porque existe a obrigatoriedade das emissoras de rádio transmitirem a voz do Brasil, então nós vamos manter os nossos telespectadores muito bem informados de tudo o que acontecer a partir das 7h30 lá em Cianorte, no Albino Turbay, um estádio acanhado onde o Internacional enfrenta o Cianorte, clube paranaense, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Inter que tem algumas novidades para essa partida. Rodrigo Moledo assume a vaga do Klaus. Alguns dizem que é preservação, outros já dizem que pode ser um teste pensando no Clássico Grenal. Eu, particularmente, Gustavo Fragoso, coordenador técnico, Alaor Veríssimo, conselheiro do Internacional, e Vladimir Chieli, conselheiro do Grêmio, não acredito em preservação de um jovem como é o Klaus. Se fosse o Cuesta, é um pouco mais experiente, tem uma tendência a ter um desgaste maior físico, eu acreditaria. Agora, preservar um jovem que está louco para jogar numa partida em um campo complicado, na Copa do Brasil, pensando no Grenal, eu não sei, eu acho que é mais um teste do Rodrigo Moledo do que uma preservação do Klaus. O Edenilson está na lateral direita, uma formação nova que testa o Odair Hellmann, nova até ali, porque o Edenilson já jogou bastante naquela função. E na frente o Marcinho entra na vaga do Nico Lopes, este sendo preservado, mas também um teste para o Clássico Grenal. Hoje ao meio-dia, quando estava aqui o Cassiá Carpes conosco, eu estava até avançando um pouco nessa projeção. O Nico Lopes não deu certo no Grenal, fazendo aquela marcação do lateral que os extremos do Inter precisam fazer. E o D'Alessandro não estava marcando o Maicon, então o primeiro tempo foi uma festa para o Grêmio. Eu acho que o Odair está testando o Marcinho, já pensando no Grenal, e daqui a pouco pode até testar o Rossi pensando nessa função. Mas vocês é que são as autoridades, vocês que vão nos dizer. Começar pela ponta esquerda, como é que vai, Fragoso? Boa noite. Boa noite, prazer de novo estar aqui com vocês, debatendo sobre futebol. Então, estou começando a ficar cativo no programa, gostei do convite pela segunda vez, estou à disposição para a gente discutir os mais variados temas. O que vocês acham, Fragoso e Alauro Veríssimo? Até porque sei que o Chieli não vai querer falar muito das coisas do Inter, mas essa opção do Odair Hellmann... Não me compete. Não compete ao Chieli. Então, daqui a pouco a gente vai falar bastante Grêmio com o Chieli. O que vocês acham dessa opção pelo Moledo na vaga do Klaus e esse teste do Marcinho? Alaor, boa noite. Boa noite, Maurício, Kelly, Fragoso, telespectadores. Eu penso que sim, que é uma tentativa de melhorar o posicionamento e o desempenho do Internacional. O Moledo pode sim vir a ser titular, inclusive, já no próximo Clássico, né? Talvez um pouco em função do que foi o desempenho do Klaus no Grenal do domingo próximo passado. Então, penso que talvez domingo o Moledo faça a dupla de zaga com o Cuesta. E o Edenilson na lateral direita tem sido bem melhor que qualquer lateral que por ali tem estado. Sobremaneira o Dudu, que no domingo do Grenal passado foi um horror, né? O primeiro tempo passa muito pela projeção e pelo desempenho do futebol ou da falta de futebol que ele teve. E por óbvio, né? Só porque ficou faltando uma lacuna que se especulava como provável do Inter, o Gabriel Dias joga no meio, na função que antes fazia o Edenilson. O que te parece esse desenho do Inter e toda essa especulação de que o Marcinho está sendo testado para o Grenal, que o Moledo está sendo testado para o Grenal? Tudo é permitido porque é uma semana de clássico e se tenta fazer o mistério ao máximo, né, Fragoso? Eu estou me readaptando ao Rio Grande do Sul, ao meu estado, né? Tanto tempo fora. Mas me parece que o Odair está optando com o Moledo em relação a mais experiência, mais entendimento do que é um Grenal. Talvez a preservação do Klaus vá ao encontro de... Ele ainda é um menino que há pouco tempo atrás ainda estava no Juventude. O Moledo vai dar muito mais experiência para o setor, é um jogador rodado, é um jogador que já teve um bom momento no próprio Internacional e em outros campeonatos brasileiros. E eu acho que o problema da lateral direita envolveu muito mais a maneira que o Internacional marcou. Me parece que a maneira que o Internacional marcou domingo, independente de quem jogasse do lado, ia sofrer. Porque ficou muito exposto à maneira que o Inter entrou em campo. Mas isso, o Odair tem competência suficiente para corrigir. E eu acho que vem 2 clássicos aí de nada resolvido. O Grêmio ganhou bem o jogo, mas
eu não vejo favorito nesse momento agora. Embora o Grêmio tenha um time mais experiente, um time que vem com vários títulos aí de muita expressão, mas é clássico, né? Então, pode acontecer tudo agora nas quartas de finais. Você concorda que não tem favorito nesse Grenal, Kelly? Boa noite. Boa noite. Teoricamente não tem favorito, mas é só teoricamente. Tem certeza que teoricamente não tem favorito? Porque nos Teorica- anos 2000, ali, 2006, 2007, 2008, o Inter era favorito. Agora o Grêmio, tricampeão da América, não é favorito no clássico? Teoricamente não. Clássicos, como por exemplo agora vai ter Cianorte Internacional, clássicos não tem favorito. É clássico agora o duelo? Não tenho dúvida. É uma continuação ali do ano passado, né? Agora eu estava Isso é ouvindo agora. contigo, Alaor. Aliás, o pessoal tá me incomodando aqui, dizendo que eu tenho que chamar de Belaor ainda, porque não assinou súmula da Série A. Não só voltei, como voltei para patrolar. E antes que o Kelly confirme, sim, tem favorito para os dois clássicos. O favorito chama Esporte Clube Internacional. E ela já vou dizer aqui agora, vai passar tranquilamente nos dois clássicos, provavelmente com 4 pontos. Tá, mas olha então ali pra câmera 2 e afirma isso, porque a gente vai deixar gravado pra Não poder tem problema cobrar nenhum. semana que vem. Estou afirmando que o Internacional passa essa fase. E os outros, por óbvio que não. E aí, Kelly? Tem que dar uma olhadinha bem próximo para a cara do Alaor e não permitir que ele faça barba, porque vai cair serragem, né? Olha, o Grêmio, neste momento, principalmente, ele não chega ainda no seu ápice em termos de preparação física, em termos de condicionamento, em termos de entrosamento, embora seja um time, claro, que está jogando desde o ano passado, mas a fase preparatória do Grêmio ela foi infinitamente menor, foi de 10 dias em relação às demais equipes do Campeonato Gaúcho e, por consequência, a evolução está sendo feita dentro da competição a cada jogo. Então, o Grêmio ainda, provavelmente, deva se atingir o ápice dele no Grenal da sobremesa, né? Porque agora, no domingo, nós teremos o Grenal do almoço. No domingo passado, tivemos o Grenal do aperitivo, da entrada, foi só uma amostra no primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio visivelmente se poupou, tirou o pé e permitiu, é claro, que houvesse um pequeno avanço do Internacional. Mas agora nós teremos, então, 2 clássicos, que em tese não tem favorito, mas na prática o Grêmio vai chegar sensivelmente em melhores condições a partir do segundo Grenal, no Beira-Rio, e provavelmente esse presságio do nosso amigo Alaor não vai se concretizar de forma nenhuma, porque o futebol e a qualidade, a diferença técnica é gritante. Veja bem, é uma questão até de constatação. O Internacional continua com o mesmo time de Série B. O ano passado dizia-se que era um time de Série A jogando a Série B. Então, esse ano é um time de Série B jogando a Série A. Então, é o mesmo time, os mesmos problemas, as mesmas viagens. Já estão falando que se der qualquer problema ali, a situação vai ser jogada para o campo, que está pesado, grama alta, grama de jardim. Então, de uma certa forma, o Grêmio está bem preparado para os próximos 2 Grenais, aliás. Só quero lembrar que... Para o restante da competição. Quero lembrar que não vai jogar, nos próximos 2 clássicos, não joga o goleiro do Juventude, aquele que entregou para vocês em Caxias. Não vai ser o árbitro de Grêmio e São Paulo. E o árbitro do domingo passado, que foi o melhor em campo para vocês, não vai apitar os clássicos, né? Porque Mas qual deles que foi? Não, o que se machucou, que se lesionou. E ali caiu, aí começou a cair o Grêmio. Finalmente, quando ele se machucou, aí começou a queda. Finalmente nós tivemos uma arbitragem... E depois entrou o outro, aquele que não deu aquele pênalti escandaloso no Roger, né? Mas enfim, tudo bem. Nós temos não só a serragem. Se não fosse nós temos um isso... cientista aqui, o Alaor é um cientista. Sim, porque com certeza. a invenção do pênalti realmente é de um cientista e de alto gabarito. Então, escandaloso. Não teve toque do Kahneman. Mas- Não teve, não. Ele se chocou jogo. com o ar. O Roger chocou com o ar. E ele se machucou. como todo mundo diz, futebol Chocou é com ar. contato, futebol Ah, bom, então eles tocaram. claro, não, tá, jogo tá. de corpo, Não, é cama de gato, eu diria. cama de gato em cima do Cama Kahneman. de gato. O Kahneman sofreu E cama de ele gato. fez a cama de gato. Né? Então, Quem fica embaixo é que faz a cama de gato. esse É, Eu não sei essa história de cama de gato. Gato eu vi foi no jogo da Champions League hoje, porque eles estão tentando nos imitar em tudo, né? O PSG semana passada teve sinalizador, agora teve invasão de gato em campo. Aqui é cachorro normalmente, mas já teve uns gatos invadindo. Não, tem muito gato dentro do campo, né?
Tem muito gato dentro do campo. Não, tem gato dentro do campo, sim. Não sei, tu acha? Eu O sei. time do Inter tem muito gato em campo? Não falo desse gato. Eu falo de gato, que às vezes se atrapalha e tal. Bom, mas enfim, continuemos. Pela primeira vez nos últimos jogos, nós tivemos uma arbitragem completamente isenta. Porque, olha, todos os jogos do Grêmio, especialmente na arbitragem que tem sido feita Tá certo. pelo Jean-Pierre, o Daronco, que são duas crias do Carlos Simon, sempre o favorecido é o outro lado. Tá, mas pelo menos temos uma novidade aqui no que o Kelly disse. Né? Ele chamou de crias do Carlos Simon, então a culpa não é mais do Noveleto, a culpa é do Simon. É, mas quem escala a arbitragem, né? Não, é o Luiz Fernando Gomes Moreira. Não, Amando de quem? Jean-Pierre foi capitão domingo passado, né? Foi. Pô, ele levou 10 minutos para saber que ele não tinha condição de voltar, né? 6. Aí deu para esfriar bastante o jogo e tal, quando o Inter estava massacrando. O Renato ficou preocupado, o Renato tinha voo para pegar. Ele entrou, diz ele que entrou no campo para conversar com o árbitro para ver se estava tudo bem e tal, porque ele queria acelerar o voo dele. Na verdade, para quem acompanhou o jogo, Sim, para quem estava no jogo. para quem óbvio. acompanhou o jogo, Sim, porque ele estava lá porque vinha. o Internacional escapou de levar uma goleada. Ah, escapou é uma projeção. E o gol do Internacional, vamos combinar, foi um gol de Chiripa. Ah, não Aquele- valeu? Hã? Não valeu? Sim, gol de Chiripa. Não, achei Acidentes acontecem no Sim. percurso de um jogo. Não. né? Então, Não. na medida em que os acidentes acontecem, eles não se repetem sucessivamente, né? Sim. Justamente por isso que se chama de acidente. Então, o gol bateu nas costas do nosso lateral esquerdo. Ah, eu acho que não Senão valeu. haveria 2-0, 3-0. Ah, não, achei que. Não, mas Bateu valeu o nas- gol, mas valeu? Sim, Ah, tá. sim. Não, tá. Olha aqui, ó, eu vou deixar a bola daqui a pouco novamente para vocês, para ficar nessa disputa Grenal. Deixa eu só atender o Clésio de Viamão e é uma informação muito importante. Ele está perguntando aqui. Boa noite, Maurício. Cadeira cativa na TV analógica passa no canal 48. Qual será o canal da TV digital? Não será, já é no 48.1 digital. E você que está nos assistindo pelo 48 UHF, o sinal analógico será desligado hoje. Meia-noite. Então, a partir de amanhã, você só terá acesso ao Cadeira Cativa pelo canal 48.1 digital. 48.1 digital, portanto, é o canal que você vai assistir essas belas faces dos nossos debatedores, segundo o Kelly, como é que te chamou o Alaor? Ah, o cientista? Não, mas tu disse que ele não pode fazer a barba. Cara de pau? Ah, sim. Chamou ele de cara de pau. Então você pode ver melhor se o Alaor é cara de pau Hoje mesmo ou ele não, veio- com o sinal digital. Que Hoje ele melhora. veio de grenar, não veio de gremista hoje, né? Já sua costumeira elegância. 48.1 a partir da meia-noite, né? Bom frisar Não, aqui. já tá no ar. Quem tem em casa já o receptor e a antena, o conversor digital, pode assistir agora, com melhor qualidade de imagem e som. E daqui- 48.1 digital. E na quinta-feira, não amanhã, na outra, na quinta-feira, não amanhã, na outra, continuarei com o meu cavanhaque já classificado entre os 4 do Gauchão. Já vou deixar no ar aqui o compromisso. O Bruno, nosso produtor, tá ouvindo aí na retaguarda. Já encaminha aí, Bruno. Tá acompanhando? O Alauro Veríssimo é convidado cativo na próxima quinta-feira. Classificado. Vai ter que- Aceita, Alauro? Claro, Independente? claro, independente de resultado. Vai Nunca ter que corri ser- da raia. Tá, mas se não classificar, vem também. Estarei igual. Mas vou estar classificado, tranquilidade. Isso aí não tem menor problema. Não. Vai se classificar com o Cianorte, talvez. Não. Aliás, a Copa do o Brasil meu- é amanhã. Daí, se quiser Hoje é um que eu jogo saia, eu de tenho que alto ter que- risco, hein? Sim, De todo alto jogo é de risco. alto risco. É. Todo jogo é de alto O risco. Milton Machado, que é gremista aqui, tá te provocando mais. Ele tá dizendo, tu vem com a camisa do classificado? Quinta que vem? Desculpa, mas eu não uso a camiseta do Internacional no meu cotidiano. Ele uso, só- quando eu vou nas praças esportivas, não tenho esse hábito. Mas aqui já tem até o gramado, a gente traz uma Bueno, se bola. quiser, for se tu trouxeres uma camisa, eu me predisponho a botar a camisa do classificado aqui. Assim. Opa, Olha. esse é o Não, compromisso. classificado do público. Internacional. Não, Não, é a única camisa que eu visto, desculpa aqui. Não, mas tu disse que bota do Não, bota do classificado. classificado. Classificado é o Internacional. e se não for? Se não for, eu não vou botar, por óbvio. Então não vai botar o do classificado. Vou, porque o Internacional vai estar entre os 4. Lamento, Kelly. Lamento que passou essa fase, agora vamos começar mais uns 15 a 18 anos aí sem nascer cura de novo. Vamos voltar à realidade. Estou dizendo que o Sou cientista. o homem é cientista Bom, está criando coisas que, na verdade, não existem. então vamos ver. Não, mas olha aqui, ó. Vamos ver alguns recados dos nossos telespectadores, porque já tá bombando o nosso WhatsApp, 995882374. Com a Laura é sempre divertido, né? Sempre. Não, mas já tem boas mensagens aqui, ó. Olha aqui, ó. O Nogueira de São Leopoldo. Maurício, se o árbitro do Grenal fosse fora do Rio Grande, o jogadorzinho deles nem teria começado o jogo, seria expulso.
mesmo assim não jogou nada. Nogueira de São Leopoldo. Não sei se ele tá falando do Maicon ou do D'Alessandro. Do Maicon, claro, do Maicon, jogadorzinho. Tá passando do Maicon. Mas quem é O outro não passa. Quem é o criador de problemas? Quem é o criador de casos? Quem é o juiz que já tem pré-contrato com a Federação Gaúcha de Futebol aí para arbitrar daqui a 2 anos? Não, Só tem um. sim, o patrão do Rio Grande. Tá falando do patrão do Rio Grande. Só tem um que consegue Não, brigar. esse é o patrão do Rio Grande. Foi importado da Consegue Argentina. criar problemas antes do jogo começar, quer dizer, no cara e coroa. Imagina durante a partida. Ah, foi ele que começou o problema? Agora tu é cientista. Tu estava ali no meio do diálogo. Tu estava no meio do diálogo lá. Eu consigo enxergar de longe. Estava tu, o teu capitão e o D'Alessandro. Houve leitura labial. Leitura labial, tu nem todo mundo estava lá sabe. no Beira-Rio, cara. Te procura lá, tu não estava no Beira-Rio. Ah, mas realmente no Beira-Rio eu não vou. Pois é. Nem na torcida mista. Não, me recuso. Aliás, Eu vou lá ali pra estarás Cachoeirinha. no final de semana Quem agora. vai pra Cachoeirinha, sim. Vai pra Cachoeirinha, não. Não, é pra Canoas, desculpa. É dentro de Porto Alegre. Sim, mas é quem sai, isso que eu tô dizendo. Saída de Porto Alegre, não é sair de Porto Alegre. Depende. Ah. Pode sair lá pela CIS Brasil também. Sim. Tranquilo. Não, tô dizendo, aqui pontualmente. Então vamos aqui, ó. Quero a opinião dos nossos 3 debatedores de uma questão que estão levantando na mídia essa semana. Estão começando de novo com aquela voz pedindo torcida única nos clássicos. Tendo que no clássico do final de semana teve muita confusão. Alguns defendem que o efetivo da Brigada Militar não era o suficiente para atender o clássico, que faltou realizar alguns isolamentos que normalmente eram realizados nos clássicos. Como é que vocês viram essa questão? Porque assim, a torcida do Grêmio, aí é um problema que eu não sei quem é que banca os ônibus de deslocamento da geral do Grêmio, que foi a única torcida que teve o acompanhamento da polícia. A torcida do Grêmio, no caso a geral do Grêmio, todas as organizadas, porque não é só a geral que tem representatividade, mas estavam em poucos ônibus, mais de 40 foram vistos pelo Carlos Lacerda, repórter da Rádio Grenal, surfando nos ônibus, então eles estavam na parte de cima, estavam descendo de ônibus pela janela, mas eu cruzei por um desses ônibus, ou por alguns destes ônibus, no deslocamento, antes de chegar no Beira-Rio, e muitos deles estavam mais do que superlotados. Não cabia uma pulga lá dentro. Então, daqui a pouco foi um erro na logística, colocaram menos ônibus que deveriam. Não sei se é o Grêmio que paga, se é a torcida, se é a segurança pública, enfim, não sei quem é que paga. Mas faltaram ônibus. Outra coisa, me parece que foi um erro concentrar a torcida do Grêmio no Marinha do Brasil. E muitos ficaram desprotegidos. E mais, existia aquele deslocamento tradicional da torcida gremista a pé do Olímpico para o Beira-Rio. Não existiu, até porque não existe um organizador, não é uma torcida organizada que monta esse sistema. São torcedores comuns que estão habituados há 10, 20 anos a realizar esse deslocamento. Existiu uma concentração de torcedores no Olímpico, só que não teve nenhum acompanhamento da polícia. Na ida, na volta eles foram acompanhados. Mas na ida para o estádio, foram acompanhados, sim, Alora. Na volta... Parte deles. Parte não. A parte que seguiu para o Olímpico teve um acompanhamento. Sim, não. Seguiu pela José de Alencar e tudo mais, eles tiveram acompanhamento. Não. Aliás, não foram pelas ruas dentro do bairro, foram pela José de Alencar para complicar um pouco mais o trânsito. Mas faltou organização, isso parece claro, né? Tá. Mas existe já essa corrente de que é torcida única, porque nós, mesmo com a torcida mista, não temos capacidade de administrar 2 torcidas. Pois é. Eu penso o seguinte, pontualmente eu penso o seguinte, eu estava lá e fico bastante à vontade para falar, tanto de um lado como do outro. Erros pontuais. Não sei a logística do Grêmio, honestamente não sei como é que funciona. Mas o inverso, quando o Internacional vai jogar na arena, e eu vou, os ônibus saem de dentro do Beira-Rio. Existe uma identificação dentro do gigantinho, existe um controle bastante rígido, bastante forte, e funciona. É cansativo, para mim, por exemplo, é extremamente cansativo, tu tem que sair cedo, tu fica lá, teoricamente era para ser 1 hora depois do jogo, para ser liberado, e nunca acontece, às vezes levam 2 horas. 2 horas. Porque também tem que pensar que o entorno da arena hoje ainda é uma coisa problemática. Lá na frente vai estar solucionado. Hoje ainda é, mas tende a melhorar. Agora, essa questão, e eu ouvi aí eu venho ouvindo uma grande liderança de uma rádio em Porto Alegre, pontualmente defendendo a torcida única. Eu sou contrário porque eu sou apaixonado por futebol e pelo Internacional, e eu acompanho o Quem está Internacional. fazendo corrente é a Rádio Gaúcha. E eu acompanho o Internacional Por que não citar? e eu me sentiria
agredido, ultrajado, não poder ir na arena, desculpa. Eu gosto de Grenal, eu vou a Grenal desde 69. Então eu não quero deixar de ir no Grenal porque é na casa do Kelly. Absolutamente, eu vou e me sinto relativamente confortável. É cansativo, porque é um domingo. Desde manhã tu está além da tensão do jogo, tu está nessa movimentação. E a idade vai pegando e espera. Agora, daí a fazer uma torcida só, eu acho absolutamente descabido. Eu acho que é um oportunismo do momento, que se mude a estrutura e a logística. Ah, bom, problemas pontuais acontece. Agora, o Internacional, eu conheço o Beira-Rio, tem câmeras. Se foram quebradas 99 cadeiras, essas pessoas podem ser identificadas. Então, o G-Crim... Por que não são? Devem ser, aí que está o problema. Por que o G-Crim? O G-Crim não vai se manifestar. O doutor Marco Aurélio, por hora, não vai. Mas eu duvido que essas pessoas não sejam penalizadas. Não só pelo judiciário, como talvez até pela própria agremiação, pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense, que talvez identifique sócios e tal. Até e porque eu estou falando de um lado né, que aconteceu domingo, mas se fosse na arena, da mesma forma. Vamos combinar tanto na arena quanto no Beira-Rio. Quando é na arena, só os sócios do Inter conseguem comprar ingresso, e quando é no Beira-Rio, só os sócios do Grêmio conseguem comprar ingresso para a torcida, para aquele setor de torcida exclusivo. O setor de torcida mista, claro, posso eu comprar um ingresso para levar o Chieli ou para levar o Alaor, não tem problema nenhum. Mas nos setores de torcida específica... A torcida mista, quem compra é um sócio do clube. Sim, um sócio, mas eu posso ser sócio e convidar um não sócio. Sim. Mas no setor de torcida, no setor exclusivo, só os sócios. Tu vais convidar um não sócio, porque quem tu está se convidando é adversário. Não, mas é que assim, eu sócio do Grêmio... Do Inter. Não, eu sócio do Grêmio. Eu vou fazer uma figura. Não, então vamos falar mais real. Tu é sócio do Inter. Não, eu sou sócio do Esporte Clube Cruzeiro. Tá bem. Então, se tu Cachoeirinha, se tu fosse sócio do Beira-Rio, tu eu iria fosse comprar sócio... um ingresso pra ti? Não, tu ia habilitar o teu ingresso enquanto sócio e ia comprar um porque ele contigo te acompanhar. Porque ele não é sócio, porque ele, óbvio, ele é gremista. Não, mas na torcida mista tem que pagar o ingresso dos dois. Eu sei, não é questão, mas ali vai o sócio, basicamente o sócio do clube. O sócio, para deixar bem claro pro telespectador, o sócio do Inter, quando compra um ingresso para a torcida mista, pode convidar o Fragoso, que não é sócio nem do Grêmio nem do Inter. Ele pode convidar um não sócio, não só do seu clube, mas o Fragoso não precisa ser sócio do Grêmio para acompanhar um sócio do Inter. Então, naquele setor podem entrar não sócios. Mas no setor, no caso específico do Grenal do Beira-Rio, em que estavam apenas torcedores do Grêmio, no setor da torcida adversária, estavam somente sócios. Só os sócios do Grêmio tiveram a oportunidade de comprar ingresso. Assim como no Grenal da Arena, só os sócios do Inter terão a possibilidade de comprar ingresso para a torcida adversária. Não sobra. São 100 mil sócios de cada lado, para preencher 2.000 vagas é mais fácil que vender água mineral em dia de calor. Agora, aqui é de se lamentar, né? Talvez o Grenal seja o clássico, já foi comprovado, é um dos 10 maiores clássicos do mundo. E a gente não conseguir mais ter a capacidade de 2 torcidas irem para o estádio. Eu tenho 43 anos, meu primeiro jogo de futebol que eu fui sozinho tinha 13 anos. Foi um Grenal com meus irmãos. A gente pegou um ônibus da Zona Norte de Porto Alegre, fomos ver o jogo. E torcida igual dos dois lados, andando lado a lado na rua, aquela provocação sadia, com brincadeira, com... toda a família tem gremistas e tem colorados. Agora a gente não consegue mais fazer um clássico em o estádio ser repartido ao meio ou ter 40% para o adversário, porque as pessoas não sabem mais viver com diferença. Todo Grenal tem morte, tem alguém morrendo na torcida. Não necessariamente absurdo, dentro né? do estádio, pode acontecer do lado de fora, porque eles marcam briga agora. Eles combinam nas redes sociais. Eu concordo com o Fragoso, mas para mim é pontual. Essa mudança é do comportamento do grupo social, não é do torcedor. Sim, e por conseguinte, acaba afetando o torcedor. Sim. Eu nem sonho mais em ter 30% da torcida colorada na arena. Mas esses 2.000, 3.000 tem que ser mantidos. Se fala em... o Grêmio, pelo menos, estava defendendo antes do primeiro Grenal, do Grenal do final de semana, que nos clássicos do Campeonato Brasileiro existissem, tanto na Arena quanto no Beira-Rio, 4.000 torcedores da equipe adversária. 4.000 colorados na Arena e 4.000 gremistas no Beira-Rio. Com essa corrente, com a força dos que estão defendendo a torcida única, eu não sei se as autoridades vão permitir esses 4.000. Aí que tá. Existem alguns conceitos que estão sendo firmados aí e que não correspondem à realidade. Na verdade, são desejos pessoais, sejam de comentaristas, sejam de jornalistas, sejam de grupos de comunicação,
mas são desejos pessoais, de que daquela forma seria melhor. O que nós verificamos aí é que os eventos não são dimensionados de acordo com, efetivamente, a sua importância e o seu tamanho. Veja bem, eu acho que seria interessante nós voltarmos a um passado que talvez o Gustavo não tenha pego, mas nós pegamos sim, do estádio dividido ao meio, não as sociais, mas o estádio dividido ao meio, né? Bem no meio de campo se dividiam as duas torcidas e se preenchia. Se foi até os anos 80, eu peguei. As duas torcidas, tanto em cima como embaixo, né? Nos dois anéis. Esse tempo nós precisamos resgatar, porque não dava confusão, as brigas são naturais de acontecer. Agora, de lá para cá, está havendo uma inserção dentro do grupo de torcedores, de meia dúzia de baderneiros, que são sempre os mesmos, são aqueles que provocam permanentemente as brigas de ambos os lados. Né? Nesse episódio aí do Grenal, tem vários vídeos circulando pela internet acerca das agressões que foram provocadas pelos torcedores do Colorado também. Né? Estão bem claras ali. Mas nesse caso não tem mocinho, né? Mas as duas torcidas provocam, as duas torcidas fazem o que bem entendem, armam tocaia, não tem mocinho. Mas todos são passíveis de ser identificados. Mas eles deveriam ser Por que não há uma punição por parte das autoridades que se limitam, e aí eu faço uma crítica contundente, a punir a torcida do Grêmio, que nós também não somos santos, né? Esse pessoal também não é nenhum anjinho, mas porque foi torcer em Abu Dhabi, porque foi torcer em Buenos Aires, em Lanús. Aí nós ultrapassamos o limite do bom senso. Nós ultrapassamos a barreira até do ridículo. Punir uma torcida, né, que até muito tempo, inclusive, não está dando problema, que é a geral do Grêmio, porque foi torcer em Lanús, lá no estádio do Lanús no final da Copa. Mas aí, Kelly, Ora, os integrantes, todas as partes foram ouvidas aqui no Cadeira Cativa. O doutor Marco Aurélio Xavier esteve aqui, o doutor Leonardo Lamáquia, que é advogado do Grêmio, esteve aqui. Tem um lado que eu concordo, que é a defesa do Grêmio, de que os fatos aconteceram fora do Brasil, e existe uma discussão jurídica se vale a punição no exterior ou não vale. Não, isso não existe, vamos combinar. Não, mas existe essa discussão, pelo menos é o que está acontecendo na Justiça. Juridicamente não, qual é a interferência que uma decisão aqui no Rio Grande do Sul ela vai ter em relação ao país dos Emirados Árabes? É um troço de louco. Mas aí, Kelly, eu quero pegar um detalhe do que disse o Dr. Marco Aurélio Xavier. Esse assunto já foi largamente debatido aqui no Cadeira Cativa, mas até para elucidar para os nossos telespectadores. O que defende o Ministério Público e o porquê que o Grêmio foi punido por... O Grêmio não, a geral do Grêmio foi punida por levar os instrumentos para a Argentina no jogo com o Independiente, não contra o Lanús. Contra o Lanús a torcida não estava punida ainda. E os dois jogos nos Emirados Árabes. Por que isso? A geral estava punida, assim como outra torcida organizada do Grêmio, por fatos que aconteceram aqui em Porto Alegre na decisão da Libertadores. Teve torcedor que foi hospitalizado pelo uso dos sinalizadores, isso é o que argumenta o Ministério Público. A decisão é, lá em novembro, a torcida geral do Grêmio, uma outra torcida organizada, eu não vou lembrar, peço desculpas, não vou lembrar agora qual que é a outra organizada, foram punidas por até 90 dias, até que identificassem os seus integrantes que causaram a balbúrdia na final da Libertadores. A outra torcida identificou rapidamente, ficou 20, 25 dias punida, foi liberada, a geral não identificou os seus infratores. Em meio a este período de punição é que foram utilizados os bumbos e que foram utilizados os adereços da geral nos jogos do Grêmio no exterior. Como a torcida estava punida por um fato grave que aconteceu em Porto Alegre, o Ministério Público pediu a prorrogação desta pena por mais 90 dias ou até que sejam identificados os causadores do primeiro fato, que ainda não foram identificados, a geral ainda não apontou o dedo, foi o Fragoso, foi o Alauro Veríssimo e foi o Chieli, não apontou e não colaborou muito para que o Ministério Público identificasse pontualmente os infratores do primeiro caso, e também não identificou os infratores do segundo caso. O Grêmio está defendendo a geral está se defendendo e o caso está seguindo na justiça. Mas a punição aconteceu por isso, porque um fato grave aconteceu em Porto Alegre. Mas o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez convênio com a FIFA?
estabeleceu ali uma relação com o governo dos Emirados Árabes para poder interferir abusivamente numa coisa Não, que aí- fica aí é a outra 10, questão. 12 mil quilômetros daqui. Claro que isso o Ministério Público não tem jurisdição fora do país. E o Ministério Público Estadual não tem jurisdição fora do estado do Rio Grande do Sul. Então, aí nós partimos para o quê? Para o excesso, para o exagero, até para o ridículo dessa situação, dessa medida. Mas aí, Kelly, eu te pergunto. E aí dizem que a gente está defendendo Não, a aí- torcida. Não é defendendo baderneiros ou defendendo vandalismo. Nós estamos defendendo o razoável. Isso não foi razoável. Mas aí eu te pergunto, Kelly, no Clássico Grenal foram utilizados instrumentos da banda do Grêmio. Por que lá nos Emirados Árabes tinha que ser o bumbo da geral e não do Grêmio? Por que não se respeitou, a instituição não respeitou e levou o bumbo diferente? Mas isso Eu é um não quero- detalhe. Porque- Não, mas só um pouquinho, só um Isso é um pouquinho. detalhe. Só um pouquinho, desculpa. Eu não quero aprofundar muito, eu conheço o Leonardo Lamarck, tenho muita afinidade com ele. Eu nunca neguei minha condição de integrante de torcida organizada, portanto, eu tenho essa carga que eu sou favorável às organizadas, sempre defendi isso. Agora, uma questão pontual. No Beira-Rio estavam proibidos. É isso que eu quero te dizer. Aqui estão proibidos. Claro. Aqui em Porto Alegre, basicamente aqui no Rio Grande do Sul. Mas isso, o Rio Grande do Sul, eu estou sendo bonzinho. Até a fronteira. Até, não sei se todo o Rio Grande do Sul, porque esse GCRIM, né, desculpe, ele é mais de Porto Alegre, não existe no interior. Mas, enfim, não quero aprofundar essas coisas. Até porque os grandes estão aqui, né? Agora, algumas coisas têm que ser ditas. O que o Kelly está dizendo hoje, pontualmente, esse mesmo narrador dessa rádio usou e meteu o pau na direção do Grêmio. Todo mundo sabe minha posição de colorado. Agora, tem coisas que eu não vou passar por cima pelo fato de eu ser colorado. Porque essa brincadeira, essa rivalidade que nós temos não pode se sobrepor a isso. Isso é um oportunismo ir para a rádio dizer, não, a direção do Grêmio está defendendo, está organizada. Porque ele nem dá o nome da torcida, né? Ele não dá o nome. Quer dizer, isso é oportunismo, velho. Desculpe. Ir para a rádio dizer, não, a direção do Grêmio defende esses baderneiros. Eu disse isso hoje, eu ouvi, ninguém me contou. Posso dizer porque eu ouvi. E aí faz contato, aí daí em seguida o comandante da brigada entra. Claro que a brigada não quer que tenha a torcida dos dois lados. Por óbvio. Dá mais trabalho, né? Desculpe. Mas aí é capaz de piorar, porque aí sempre vai ter um infiltrado que vai comprar o ingresso para outra torcida e aí é que dá confusão. Não, tem que dimensionar Como assim? o tamanho. Não, a gente sabe que acontece. O quê? Lá no jogo agora do Grêmio, Desculpa, não entendi o que eu estou colocando. pode ter um colorado que compra ingresso para a torcida do Grêmio na arena porque quer assistir o jogo. Ah, aí é. comemora num gol, Talvez, a balbúrdia e se piora. isso acontecer, talvez aconteça comigo. Bom, né? Aí, Assim isso como- vale para qualquer jogo, em qualquer lugar do país, Claro. aliás, do mundo, para qualquer equipe. A torcida do Grêmio exatamente. estava comprando ingresso para a torcida do Defensor lá no Uruguai, porque estavam cobrando 6, 7 Certo. vezes mais o ingresso da torcida gremista. Sei lá, se não tiver um convívio razoável e harmônico, até porque lá sobrou bastante espaço, pelos preços excessivos, aí outra Estavam coisa. cobrando $100 da torcida do Grêmio, né? Agora- Cobravam 10, 15 dólares da Agora, torcida torcedor local. do Grêmio, que vai no meio da torcida do Colorado e comemora gol, bom, aí é pedir para levar. Isso não... Isso, Mas é que daqui a pouco vão piorar, porque Mas é que o que o Valente está dizendo e é pontual. Imagina se daqui a pouco eu não posso ir na arena. Como é que eu não vou ver o Internacional? Claro que eu, a Lauro Veríssimo, não iria, Eu porque até sou um cara identificado. eu até defendo Eu sou um não cara 4 identificado. mil. Eu defendo a ampliação disso, inclusive para pegar toda aquela parte, faixa. a parte de trás do gol. claro. Toda aquela parte. Eu defendo a ampliação disso. Só que tem que dimensionar o tamanho do jogo na segurança, evidentemente. Exatamente. E aí nós temos essa briga eterna entre a brigada que gostaria de cobrar por esse serviço, porque é um espetáculo privado e tal. O espetáculo privado dentro, evidentemente que os clubes já se viraram na segurança interna dentro do estádio, tanto é que dificilmente, nos últimos anos já, tem dado conflito dentro do estádio. E aí vem a outra questão que deve ser debatida, a questão da bebida alcoólica liberada dentro do estádio. Não tem problema nos últimos 10 anos, em que a bebida alcoólica foi proibida dentro dos estádios, se passou de uma média de 7 mortes por ano para 140 mortes por ano. É um absurdo o que está acontecendo e o que está sendo utilizado como argumento, tanto pelo Ministério Público, como pelo juizado e como por alguns defensores dessa proibição, dessa manutenção da proibição, é um absurdo o argumento que está sendo utilizado. Não tem dado conflitos dentro do estádio. Deu esse conflito aí com as cadeiras no Beira-Rio, mas conflitos pesados, brigas, até mesmo porque depois da construção das arenas, e isso ninguém se dá conta,
com a colocação das cadeiras, inviabiliza a briga, inviabiliza a locomoção, o deslocamento interno. Né? Eu tive lá no final briga do no ano cimento era mais fácil. No final do ano passado, ali na tribuna dos conselheiros, houve um princípio de briga. Só que o cara não consegue chegar na fila de cima para dar o soco no sujeito. Não consegue, porque não consegue ultrapassar a barreira da cadeira. Então não tem como ter uma briga generalizada dentro do estádio de futebol, claro, né? Não vamos falar lá do São Januário, não vamos falar, o Pacaembu agora parece que botou cadeiras, não vamos falar desses estádios que não têm a mínima condição de sediar nem briga de galo. Que não são arenas, né? Agora, as arenas que hoje compõem o futebol brasileiro, isso é outra história. Então, veja bem, de 7 em 2007 para 147 mortos. E todos eles, todos eles não, porque teve 6 ou 7 mortes dentro do estádio, nesses estádios. Todas as mortes fora do estádio, no entorno. Então, o que tem que ser observado é o entorno, não internamente dentro do estádio. Até porque o pessoal agora fica no entorno, fica Bebendo bebendo horas e horas. Bebendo. Certamente, eu tenho certeza, o Alaor pode até ter participado, mas se não participou, sabe de quem participou. Tem Colorado que deve ter ido às 10 da manhã pro Beira-Rio no clássico do último final de semana, fez um churrasquinho, já tem lá 1 ou 2 isopores com a bebida favorita, com o energético, com a vodka, com o que for. E aí fica calibrando, o cara entra mais bêbado do que... E agora domingo vai se inverter. O torcedor Agora domingo vai ser na Arena. Claro. E na quarta que vem vai ser no Beira-Rio. Aquele grupo que já tem, é figurinha carimbada, vai encher a cara do lado de fora, já briga do lado de fora também, vai para dentro do estádio bêbado. Não consegue brigar lá dentro porque não consegue se locomover, ainda mais bêbado, né? Agora, sai do estádio, arruma encrenca de novo. Mas é fora do estádio, não é dentro do estádio. Então, se é para proibir, que se proíba no país inteiro. Não se bebe mais nada em lugar nenhum. Quando tiver um espetáculo a 30 quilômetros, um raio de 30 quilômetros. Porque senão dá briga. E aí entra uma coisa que todo mundo aqui sabe que vocês estão dizendo. Por que não identificam essas pessoas? Identifica, pune. E outra, Maurício, por que ninguém falou, e aí os caras falam um monte de coisa e ninguém falou, como é que aqueles fogos de artifício entraram dentro do Beira-Rio? Que foram lançados da torcida do Grêmio. Dos dois lados, tanto que o Ministério Público está analisando as imagens para punir as duas. Mas de quem é a competência de fazer a vistoria ali? Porque eu vou no Beira-Rio, só falta os caras mandar tirar a roupa, né? Pra eles te dar uma gíria geral. Aí num clássico, como é que entra? Alguém tem que ser responsabilizado por isso, né? Mas é óbvio, tu tem que ter muito mais cuidado. Entra bebida Tu não pode entrar com um copo plástico no Beira-Rio. Copo plástico. Eu vi relato de pessoas que estavam no Grenal e viram um cidadão comprando um refrigerante favorito. O cara tomou 2 goles de refrigerante, puxou do bolso um saquinho com algum líquido, deve ser alguma bebida, um energético, alguma coisa que é proibida de entrar no estádio, colocou no refrigerante e estava bebendo. Aonde? No Beira-Rio, nesse final de semana. Mas no Beira-Rio não pode entrar copo plástico? Não, mas botou num saquinho plástico. Ah, escondeu um saquinho plástico, comprou a bebida lá dentro e completou. A criatividade desse pessoal é muito grande. Eles põem por dentro da calça, entra e não passa na revista, os saquinhos plásticos, né? Chega lá, depois abre, já põe. O Kelly tá me dando umas dicas aí. Mas tu não vai fazer porque tu é um homem correto. Não tem. Esse tipo de coisa lei é para ser cumprida. Agora, eu penso que nós temos que se apegar nos problemas maiores e parar de pensar em bobagem. Quando no novo Beira-Rio e na Arena e tal, independente do Beira-Rio não ser Arena, é um estádio novo. Aí começa o cara não pode ficar sem camisa dentro do estádio. Mas vamos falar coisa séria, vamos se preocupar com coisa séria, não com bobagem. Aí não tem. Aí não é mais futebol. Não, é demais. Esse politicamente correto, tem uma hora que a gente sabe. E Porto Alegre acho que é a capital mundial do politicamente correto, tá demais. Olha aqui, temos 14 minutos lá no Albino Turbay, Inter e Cianorte 0-0. Resultado que vai classificando o Inter, ganhou 2-0 no primeiro jogo. E agora não existe mais o tal do saldo qualificado. Então não tem aquela história de, se o Inter perder por 3-1, classifica pelo gol fora de casa. Não. 2-0 o Cianorte, vai para os pênaltis. 3-1 para o Cianorte, vai para os pênaltis. Qualquer resultado com diferença de 2 gols leva a partida para os pênaltis. E 4-0 para o Inter? Se o Inter empatar, já classifica. Assim. Não, mas tu tá falando, se perder de falando só de um lado do resultado, né, Maurício? Eu fiquei preocupado. Porque o Inter ganhou o primeiro jogo, como é que eu vou falar do outro lado? Porque vai ganhar o segundo também. Bom, mas aí decretasse, como diz. Exato, sou cientista, como diz o que é. Olha aqui, tem muitas mensagens já chegando pelo nosso WhatsApp. Tem uma pergunta aqui que o Fragoso pode ajudar o Kelly a responder. É do telespectador final 2050. Boa noite.
Gostaria de saber por que o Grêmio insiste com o Cortez, sendo que a maioria dos gols sofridos são em cima dele. Abraços. E aí, Gustavo Fragoso? Bom, eu reconheço que o o Renato fez com o Cortez surpreendeu todo mundo, porque o Cortez não vinha num momento na carreira dele bom. Eu não vejo ele mal no Grêmio, pelo contrário, ele é um jogador que ele da metade da Libertadores para o final da Libertadores, ele cresceu muito. Acredito que ele tenha feito o Mundial de Clubes os 2 jogos. Ele não comprometeu, enfrentou jogadores de altíssimo nível do Real Madrid. Domingo ele teve uma participação no Grenal muito efetiva pelo lado esquerdo. O passe dele para o gol do Luan, cá entre nós, é um passe de muita qualidade, um ponto futuro, um passe na frente. Acho que ele tem deficiências como outros laterais na marcação. Ele é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo. Mas eu não vejo ele como um jogador assim que destoe da defesa do Grêmio. Até muito pelo contrário, ele conseguiu botar o Marcelo Oliveira na reserva, que era até um tempo atrás um pilar da defesa do Grêmio. O Cortez chegou e tomou conta. Eu acho que está em boas mãos a lateral esquerda do Grêmio. Não, tá assim. E o Cortez tem uma saúde, tem um preparo físico que é brutal. Ele engata a quinta marcha mais ou menos umas 4, 5 vezes por tempo. Né? Claro, ele engata a quinta marcha, vai lá no fundo e aí dá uma pisada na bola, volta e entrega ali para o Luan ou para alguém ali de trás, o Everton. Né? Se ele aprimorar, o dia que ele aprimorar essa jogada que ele faz num cruzamento, como ele fez no gol do Luan, nós teremos um lateral, olha, muito mais completo do que temos hoje. Ele tem essa pequena dificuldade de chegar na hora do cruzamento, ele trava e volta a jogada. Mas no Grenal, ele se portou como tem que se portar um lateral. Deu na medida para o Luan fazer o gol. Um abraço para o Sidney de Canoas, estava na bronca contigo, que ele estava falando, em algum momento do programa, disse, tá falando bobagem esse gremista, é isso que eu sou gremista. Tá na bronca contigo. Era lá no início que não estava provocando o Alain. Tem uma mensagem do Beto de Novo Hamburgo aqui também, provocando os nossos participantes, em especial o Louro Veríssimo, e eu lerei a mensagem do nosso amigo Beto de Novo Hamburgo, o fã número 1 do presidente Paulo Odoni, depois do intervalo. Nós já voltamos. Estava demorando. Sete e 49, lembrando para você, nosso telespectador que está assistindo pelo canal 48 UHF, a partir da meia-noite será desligado o sinal analógico, a não ser que mudem de última hora, porque dia 31 de janeiro era para desligar e na hora H não desligar. Mas, pelas informações da Anatel, à meia-noite será desligado o sinal analógico. Você precisa fazer a busca do seu canal no conversor digital pelo 48.1, que é o canal da nossa Ubra TV, e você vai assistir este programa e toda a nossa programação com mais qualidade de imagem e som. Você pode fazer agora. Teve um telespectador que mandou mensagem no início, o Clésio de Viamão, já está até agradecendo, está dizendo que está vendo Cadeira Cativa com melhor qualidade de imagem e som pelo 48.1 digital. Você que ainda não adquiriu o conversor e a antena, é bom correr, porque amanhã você não vai conseguir assistir o Cadeira Cativa se não estiver com a sua TV adaptada ao sistema digital ou com o seu conversor e a antena externa. Olha aqui, o Beto de Novo Hamburgo, que foi apelidado pelo Marco Antônio Souza como Beto de Tal, porque o Marco Antônio convidou já o Beto para tomar um café no escritório dele e tudo mais, para conversarem sobre a Arena. Hoje ele não está mandando mensagem sobre o rolo da Arena. Beto o quê? O Beto de Novo Hamburgo. Não, mas como é que eu chamo? O Marco Antônio chama de Beto de Tal. Beto de Tal. Se não me engano é Beto Bedin, o sobrenome dele. Sim. Mas, enfim, o Beto de Novo Hamburgo, conhecido dos nossos telespectadores, está dizendo que vai ser 3-0 no domingo e para o Belaor chorar. Tá bem. O delírio faz parte da febre, né? É um bom sintoma que o organismo apresenta para que a pessoa possa buscar um tratamento médico ou psicológico, enfim. Olha aqui, o Anderson. O Anderson tá mandando uma mensagem. Tá te provocando também, ela. Olha aqui, ó. O Alaor é falador e pé frio. Ultimamente seus palpites não estão se confirmando. Em 2016 disse que time grande não cai. Em 17 disse que não ia jogar a B porque o Cas ia salvar ele. E dizia que o River Plate ia fazer o crime contra o Grêmio, mas o River acabou nem indo para a final. Belaor é o maior pé frio da torcida do Inter, assinado Anderson. Grande abraço, amigo. Vou continuar assistindo. Daqui a pouco as coisas melhoram.
Uma hora vai se acertar. Uma hora melhor. Será que vai ser no Grenal, que ele vai É acertar? o começo agora. É pela estatística, né? Na Isso quinta-feira acontece da- de 30 em 30 Na anos. quinta-feira da semana que vem estarei aqui classificado. Quinta da semana que vem, viu, Bruno? Na Tá Copa do marcado já Brasil. o convidado de quinta da semana que vem, a Laura Veríssimo. Só reforçar pra nossa produção, pra deixar Sem na problema. lista. Se continuar assim, vai classificar na Copa do E Brasil. vão ter que me aguentar. Acho Ajeitaram para ficar entre os 8, porque eles tiveram até para cair. Aí o goleiro do Juventude amigo, aí o árbitro contra o São Paulo de Rio Grande, aí botaram o árbitro, acabou se lesionando, que era o melhor deles em campo domingo, uma hora isso acaba. Olha aqui, ó, o Sandro Colorado de Cachoeirinha, ele manda duas mensagens em uma. A primeira parte, ele manda uma mensagem que todos nós concordamos com ele, está muito triste com o falecimento do Chuchu, torcedor mais do que conhecido do Internacional, acompanhava o Inter em qualquer jogo, em qualquer cidade, qualquer circunstância. Sempre quem olhava, repórter que queria entrevistar a torcida do Inter em qualquer estádio do mundo, encontrava o Chuchu. Fez esforços que a gente não consegue nem explicar para acompanhar o Inter em muitos momentos importantes do clube. Faleceu hoje e atendendo um pedido do Chuchu, né, Laura? A missa e o velório dele iniciam no intervalo do jogo. No intervalo do jogo e vai ser rezada pelo Padre Seron. Na Capela Nossa Senhora Nossa das Vitórias. no Beira-Rio. No Beira-Rio. Que idade tinha o Chuchu? Ele devia estar bem próximo aos 60. Só. O Chuchu, Ele tinha problemas de saúde há um bom ele tempo. estava com um problema sério de Mas saúde. eu achei que ele era mais velho Prefiro também. não, ele era judiado. Eu coloco o Chuchu, eu tenho o maior respeito para ele, vivi situações pontuais com ele, eu coloco o Chuchu a nível de Charuto, Terezinha Moranga e Vicente Raul. O Chuchu realmente, na era Beira-Rio, é o grande torcedor símbolo do Internacional. E os novos estádios, os novos planos de marketing dos clubes, esse tipo de torcedor sumiu dos clubes, né? Não, ele continuava, ele estava muito prejudicado pela saúde. Eu encontrei ele agora 2 semanas aí num jogo pelo Gauchão, que ele deve ter dado uma fugida do hospital, enfim. E eu encontrei ele, fiquei muito feliz em vê-lo, mas ele estava bastante abatido e tal, aí, né? Nessa questão pontual não. Chuchu, me lembro pontualmente num jogo em La Paz, que eu fui sozinho, meio débil mental da minha maneira e tal. E aí, quando eles coloraram lá, e estava ele. Só que ele já, com essa dificuldade que ele tinha de se locomover, ele era um cara pesado e tal, ele acabou aí ficando para trás. A torcida toda foi e eles, não vou deixar o cara. Aí ficamos eu e ele. E a torcida do Inter toda tinha entrado, ficamos só nós dois. Mas, por sorte, a torcida da boliviana foi extremamente delicada, não nos agrediu, pelo contrário, de certa forma, nos protegeu. E grande Chuchu, é uma perda, assim, um ser humano maravilhoso. Salvo engano, o Chuchu dizia com orgulho que tinha mais de 500 ou 600 jogos. 600, ele foi agraciado com uma placa pela direção do Internacional, penso que ali por 2000. 600 jogos fora do Beira-Rio. Fora do Beira-Rio. Aonde tu ias, tu encontrava ele, eu encontrava ele pontualmente em qualquer jogo, nós sempre Imagina, conversávamos. vamos pegar uma projeção de temporada atual. O Grêmio, ano passado, disputou 78 jogos, ou vamos arredondar para 80 jogos, são 40 como visitante. Em 10 anos são 400 jogos. São no mínimo 15 anos. No mínimo 15 anos, e olha, sendo assíduo e 15 anos com jogos, com uma carga elevadíssima de jogos, né? Nem todos os anos se disputou 80 partidas. Até 2013 o Campeonato Brasileiro tinha 9 jogos confirmados como visitante. Era bem menor. Não, figuraço, uma perda terrível para o Internacional. Mas vida que segue. Um grande torcedor que deixa o Não, Internacional e o desporto gaúcho, porque o Chuchu era um personagem querido por todos. né? Além de ser um fanático colorado, ele era um cara que respeitava, ele pontualmente, as palavras dele eram muito, muito legais, assim, ele dizia pontualmente que ele adorava o futebol e que ele não entendia por que as pessoas brigavam em função do futebol. Né? Era dele aquela postura pacífica. Ele foi da torcida organizada Camisa 12, ele foi juntamente comigo e outros um dos fundadores da Nação Independente Comando Vermelho em 1992. Figura fantástica. Figura extraordinária que nos deixou na manhã de hoje, o velório e tudo que envolve a missa em homenagem ao Chuchu começam a partir das 8h15 no intervalo do jogo. Tem um telão, o pessoal está acompanhando o jogo no intervalo. Essas homenagens ao Chuchu. E perdemos ontem o professor Bebeto de Freitas. Outra grande figura do esporte. Mudou o voleibol brasileiro, grande dirigente, um pensador do esporte, vai embora cedo, mas deixa um legado
muito importante no esporte. E Stephen Hawking, né? Então, o Chuchu tá bem acompanhado, né, Lauro? Não, e na semana, Alaor, que um dos maiores ídolos da história moderna do Internacional, o Fernandão, completaria 40 anos. No domingo, dia 18 de março. É. E essa é uma data que eu não tenho como esquecer, Lauro, porque eu nasci no dia 19, então é um dia depois. É fácil de guardar, algumas datas são bem... Eu particularmente... Hoje, por exemplo, é aniversário do Kahneman. Eu particularmente procuro bloquear essas datas mais pesadas, como foi a ida do Fernandão. Agora Não, dia 18 de março não é a data do falecimento, é a data do nascimento do Fernandão. do nascimento. A data que ele completaria 40 anos. Ah, tá, maravilha. Não O Fernandão vai ter uma peça de teatro agora em sua homenagem, contando a sua carreira. Mas o Chuchu, pontualmente, algumas situações são pontuais. Ele acaba falecendo num dia que o Internacional está jogando. Quer dizer, teria aí 3, 4, 5 dias da semana que ele poderia falecer, que o Internacional estaria jogando, mas ele acaba falecendo. As coisas não são de graça, né? De certa forma, ele mesmo se homenageou. E a segunda parte, porque eu disse que eram 2 mensagens e uma do Sandro Colorado de Cachoeirinha, ele está pedindo para conseguir um ingresso para ele assistir quarta-feira o jogo. Sandro, eu adoraria, mas como eu não estou no corpo diretivo, eu acesso porque eu sou sócio do Inter. Infelizmente, não posso te ajudar. Mas enfim, ele faz uma justa homenagem. Eu até toquei na questão do ingresso só porque ele mandou depois de novo. O meu ingresso, kkk. Olha aqui. Tem mais mensagens aqui chegando pelo nosso WhatsApp, 995882374. Daqui a pouco vou passar também pelo Facebook. O Nogueira de São Leopoldo quer me complicar. Eu não entendo isso. Maurício, te pergunto por que tendo Grêmio e Inter na capital você é sócio do Cruzeiro? Bom, eu sou sócio do Cruzeiro que hoje é de Cachoeirinha. Porque é azul. Bom, aí tu está Certamente. dizendo. Tem uma boa explicação. Não, eu posso relatar para os telespectadores que eu tenho um carinho muito especial pelo Cruzeiro, porque eu estava, quem assistia as imagens aí do acesso do Cruzeiro para a Série A, que ocorreu em Lajeado, a decisão da Segundona Gaúcha, porque os 2 finalistas já acessaram para a divisão especial do Campeonato Gaúcho, mas na decisão do título tem um repórter atrás do gol quando o Cruzeiro marca o gol, Maurício Freitas. Eu fiz um trabalho junto com o Hernani Campelo, que é outro cruzeirista muito conhecido. O Hernani agora é identificado com o Internacional, trabalha na rádio do Inter. Mas Na TV do Inter. Na rádio e TV do Inter. Toda a estrutura de comunicação do clube. Ele é o âncora da rádio, mas acaba. Hoje todo mundo é multimídia, multiplataforma. E o Hernani Campelo, na época, era um dirigente, ele era O Montanha talvez não esteja tanto na TV, porque talvez a câmera não pegue ele na altura. Pode ser que seja esse o problema. Grande Montanha. Ele fica sentado. Bom, então tá. Figuraço. A câmera pega também, mas acompanhei com o Hernani Campelo, acompanhei o Cruzeiro na Segundona Gaúcha, na Copinha nós acompanhamos o Cruzeiro. Transmiti jogo até em 3 passos em cima de um galpão. Não acompanhaste ele no bairro Rosinha, quando ele ali estava sediado? Não, nessa época. O último jogo do Cruzeiro, aí a minha avó pode ter ido nesse meus jogo. 2 irmãos foram no último jogo e trouxeram uma faixa para casa no último jogo. Ali é um local de faixas. E ali de conquistas, de e glórias. ali de muitos enterros também, né? Ali. Sim, na Mas parte bem, de ali cima. A pra colina cima. melancólica. A colina ali embaixo também. Aliás, eu não me lembro se eu estava tentando lembrar o último título que ganhou no Olímpico. Não, acho que foi no Beira-Rio que o Grêmio ganhou. Não. O Inter ganhou no Olímpico. Tá falando do Gauchão, a última O decisão. Falcão. Ah, sim, o deve fazer Falcão. tanto O Renato tempo. tinha trazido a filha para conhecer um troféu. Aí o Falcão mostrou para ela. Deve fazer tanto tempo Não, isso que tá a gente só. nem Já lembra, que nós né? estamos falando de história, temos que resgatá-la, né? Mas tem que se socorrer dos arquivos, né? Sim, sempre. Dentro da proposta que nós nos pusemos nesse programa, o Inter teve um pênalti ao seu favor em Cianorte, o D'Alessandro cobrou e perdeu. Segue 0-0 lá em Cianorte. Cianorte e Inter. Depois São prenúncio. e diz o Milton Machado, mas aí eu não sei o quanto Bom, o Fernandinho colabora. Então o Grenal está empatado aqui na nossa técnica. Pressão do Cianorte. Então está sendo pressionado o time do Odair Helman. Depois do intervalo comercial, tem uma pergunta aqui para o Gustavo Fragoso sobre o que pode acrescentar o André no time do Grêmio. Nós já voltamos e ele responde. Oito horas mais 3 minutos, de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Gustavo Fragoso, coordenador técnico, ao centro Alaor Veríssimo, conselheiro do Internacional, que já garantiu que estará aqui na próxima
quinta, não amanhã, na quinta da semana seguinte. E sempre, depois eu vou fazer um comentário com o Fragoso que ele vai lembrar da pessoa também. E o Vladimir Chieli, conselheiro do Tricolor. Sempre que o Alaor utiliza o termo próximo passado, eu lembro de um colega, foi meu colega, que você conheceu muito bem, Evilásio Pinheiro Júnior, que está sempre nos assistindo. Grande Evilásio. É. Um dia falaremos as histórias do Evilásio na TV também. O Evilásio está para o rádio do Paraná como o Léo Jorge está para o rádio gaúcho. É uma lenda. Então vocês já podem imaginar o que vem por aí. Olha aqui. Os caras estão te provocando aqui. Só pode ser para ti isso aqui. O telespectador final 4563 pede para mandinar os números da Mega Sena. Porque estás cravando que o Inter passa de fase, então ele deve estar te chamando de mandinar, que é os números da Mega Sena. Com certeza não é para mim isso. Eu só disse o que vai acontecer. Eu não Fizesse uma previsão. Lógica, previsão lógica. Bom, então tá. Na previsão lógica, quer repetir para os telespectadores que chegaram agora? Que o Internacional estará na próxima fase do Gauchão. Passará nos 2 clássicos. E aí eu te pergunto, né, pegando essa projeção como verdadeira, será que o Inter, chegando numa eventual final, tudo isso é no CCC, chegando numa final contra o Brasil de Pelotas, vai liberar os guris para jogar ou vai desfalcar meio time do Brasil para ganhar mais fácil? Seguindo a lógica desse próprio ano de 2018, vai desfalcar, né? Não justifica no início do campeonato tu não permitires e na final permitir. Seguindo a lógica da direção do Internacional, vai desfalcar. E na lógica do Alauro Veríssimo, você liberaria os jogadores? Eu penso o seguinte, se está... a questão é a seguinte, a questão não é o que eu penso, é o que eu respeito. Se está no papel, e eu sou legalista, se está no papel, se tem essa previsão, cumpra-se. Foi feito esse empréstimo nessas condições, cumpra-se o que está no empréstimo, que está no contrato. Não pode jogar, não joga. Olha aqui, a mensagem do Adriano, que ficou no ar para o Fragoso, mas eu incluo o Chieli. O que pode alterar, o que pode melhorar o time do Grêmio com o André, que não foi anunciado oficialmente, mas todo mundo sabe, já fechou com o Grêmio. Olha, o André é um centroavante técnico, né? Ele é mais técnico que o Jael e o Brocador. É um jogador de mais movimentação. Ele teve, se eu não me engano, uma fase boa no Sport Recife. Eu não sei como ele está agora. Eu não acredito que ele esteja vivendo uma grande fase. Mas o Grêmio nos últimos anos teve o Cortez, que chegou sem muito alarde e está indo muito bem. O próprio Kahneman, quando chegou, não era uma unanimidade, se tornou. O Jeromel chegou também sem ninguém saber quem era. O jornalista falava lá que era muito malo. Tudo era muito malo pro Jeromel. Eu acho que é uma contratação acertada do Grêmio. O Grêmio está começando a pensar como deve se pensar um clube grande para disputar os grandes campeonatos. É ter elenco. Então é ter 2, 3 centroavantes que possam jogar. Ter um grande jogador numa posição e outros jogadores que não acompanham, tornam as campanhas médias. Na hora H vai precisar de jogador. Eu acho que é uma contratação acertada. Até pelo que tem no mercado, né? Que tá difícil ter um centroavante bom por aí. Mas agora o Grêmio tem 3 que ele. Tem o André, tem o Brocador e o Cruel. Mas isso que o Gustavo coloca é importante porque o elenco dá condição não só de alternativas de jogador, mas alternativas de jogo. E na inscrição para Libertadores, se vocês recordam, havia um movimento para que se inscrevesse, ao invés do Jael, o Patrick, que seria uma alternativa boa de meio de campo. No ano passado? No ano passado. E, na verdade, o Renato, conhecendo bem o grupo como ele conhece, justamente inscreveu o Jael, que representou não aquele jogador técnico que é o André, e que vai se encaixar como uma luva neste jogo técnico que o Grêmio tem com o Luan, o Everton, que está crescendo a cada jogo. O Everton agora virou um especialista em dar caneta, né, nos adversários. Está crescendo a cada jogo, extremamente técnico. O Luan, o Arthur no meio de campo. Nós teremos, então, uma turma ali de jogadores altamente técnicos que o André fecha com esse tipo de jogo que o Renato pode colocar numa alternativa de início da partida. Durante a partida, durante o próprio segundo tempo, a alternativa de jogo pode ser o Brocador, mas também pode ser o Joel, que são características um pouco diferentes, mas mais assemelhadas. O Brocador e o Joel são um pouco mais trombadores.
Então muda completamente o cenário do jogo. E o Renato gosta desse tipo de possibilidade, de mudar o esquema dentro no desenvolver da partida, de mudar eventualmente a forma de jogar no ataque, porque na defesa ela permanece sempre igual. No meio de campo, quando ele mexe com o Ramiro e com o Maicon ali no meio, junto com o Luan, mas aí vai dar uma alternativa altamente técnica para o esquema de jogo do Renato e que possibilitará um entrosamento perfeito com esses demais jogadores que tocam bem a bola, como é o caso do Luan e o próprio Everton. O Carlos de Canoas. Boa noite, Maurício. O Belaor sempre dando balão. O time dele joga só na superação. Não esquece que logo ali tem um Brasileirão com 38 rodadas. Vai ter fôlego para isso? Abraços, Carlos de Canoas. E aí, Elão? Vai ter fôlego e vai beliscar o título. Vai beliscar o dono do título, uma beliscadinha, porque vai ser difícil. É o mesmo time do ano passado. Tu é cientista agora também. Não, constatando. Ah, não. Constatação. Aí é constatação. Quando é comigo, eu sou cientista. Mas não é o mesmo. Não, desculpa. Não, o raciocínio é o mesmo. Logo, mas é ou não é temos mesmo dois time? cientistas na bancada, então. É ou não é o mesmo time? É ou não é, Maurício? É. O raciocínio é esse, então temos dois cientistas Vou na te bancada. deixar feliz, Alauro. Diga. 1x0 Inter, gol do Patrick. Finalzinho do primeiro tempo. Kelly, um grande abraço. A Copa do Brasil classifica. Grande abraço. Com 1 milhão e 800 mil reais. Cianorte. São jogos relativamente fáceis. Né? Tem que Agora, chegar se a de Norte domingo pega o Tricolor, então tranquilidade. Tem que chegar de 2 ônibus. semanas de tranquilidade para a torcida colorada. Olha aqui, ó, o Daniel Bergvist, do Sarandi, exatamente, do Sarandi, tricolor campeão gaúcho de 2018, diz ele. Mas ele começa a mensagem assim, ó, doutor Belaor fazendo stand-up no Cadeira Cativa. Continua, doutor, está muito engraçado. E o borderô da Série A está sonhando com o mesmo? Abraços. Grande abraço, grande bairro Sarandi. Daniel do Sarandi. Sarandi, ali tinha o clube comercial Sarandi que bombava ali aos sabadãos. Domingo ó. à noite também. Domingo à noite também. Mas aí era a domingueira das 20 às 24, né? Olha aqui, ó, o Botino tá mandando uma mensagem perguntando sobre o Luan. Por que o Tite abriria a mão desse jogador na Copa? Nós vamos responder depois do intervalo, já voltamos. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto e preço pra lá de justo. Bascaria na Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Você pode pedir em casa pelo 3061-6262. Tem o Top 5, são as mais pedidas, são as que agradam a maior parte da população. Essas têm um preço pra lá de especial para quem tá querendo pedir em casa. E hoje é um dia que a pizza Margherita, a grande, tem um preço ainda menor na Bascaria para você que quer em casa adquirir a Margherita. Tem um preço. Na Bascaria fica mais barato ainda hoje. E você tem o Top 5 que você pode seguidamente pedir, que tem um preço para lá de especial. Deixa eu falar da Central de Imóveis, que é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa e está também no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Você pode fazer como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Está aí na tela o site centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas na Venceslau Escobar 1783 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. O Alauro Veríssimo, quando quer comprar artigos do seu clube, vai na loja Intershop da Rodoviária, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Todos os produtos do seu time do coração, 3225-2378. Caso você queira adquirir algum produto em especial, você liga, recebe em casa ou pode buscar lá em frente aos boxes de chegada dos ônibus. E tem muita diversidade de mercadorias. Né? Tem uma diversidade incrível para todos os bolsos, né? Quem quer a camisa oficial consegue comprar, quem quer uma camisa licenciada. Na semana passada, no Dia da Mulher, a Adriana, que é da assessoria do Inter, coordena um dos setores da assessoria do Inter, trouxe alguns mimos para as mulheres coloradas, que nós sorteamos aqui no nosso Cadeira Cativa, e são mimos que você encontra lá na Intershop, produtos licenciados e produtos oficiais do seu clube do coração.
A boutique de acessórios para o seu celular é Celular Sul. Capas, películas, fones e carregadores para todos os tipos de marcas. Avenida da Cavalhada, 2593, Zona Sul de Porto Alegre, telefone 3095-0101, 3095-0101. A Pé de Apoio possui mais de 20 lojas em todo o Rio Grande do Sul e em São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pdeapoio.com.br e faça também a sua compra online. Dito isso, vamos atender a expectativa do Botino, telespectador, perguntando: Luan, por que o Tite abriria a mão desse jogador na Copa? Nós lemos aqui, Botino, uma entrevista do Tite para o UOL, em que o Tite falou que tentou utilizar o Luan na extrema. O Luan não foi bem no treinamento, não foi bem no jogo aqui em Porto Alegre, que ele entrou alguns minutos para ser observado pelo Tite. E acredito que por isso o Luan deve aparecer na lista de 35, que é aquela lista inicial para a Copa, mas não fica na lista dos 23. O Tite quer hoje um jogador para ser o substituto do Renato Augusto. E ele entende que não é o Luan. Ele entende que brigam ali especialmente Arthur e Hernanes. Acho que essa é a grande surpresa. Não acredito em Talisca, todas essas novidades do Tite, eu não acredito em nada. Acredito em um substituto para o Renato Augusto, que seria ou o Hernanes ou o Arthur, e aí acho que tem vantagem o Arthur. Na zaga vai ficar muito provavelmente entre Rodrigo Caio e Jeromel, e os dois estão convocados. O Tite vai observar os dois nos treinamentos. E é por aí. Mas quem tem autoridade são vocês. Gustavo Fragoso, Alauro Veríssimo, Vladimir Kelly. Bom, eu concordo com o que tu falou da entrevista. Então, eu vejo que o Tite, ao longo da convocação, ele tem primado por alguns jogadores no ataque, no meio. Douglas Costa é um que é uma confirmação, vai para a Copa. Concordo no meio-campo, o substituto para o Renato Augusto vai ficar entre o Luan e o Hernanes. O Arthur e o Hernanes. O Arthur e o Hernanes. Ele vai optar por um jogador de meio um pouco mais recuado que em relação ao Luan. E treinador tem as suas escolhas pessoais. Tem jogadores que participaram do Tite de conquistas importantes e que ele vai levar, porque ele acredita neles. O próprio Renato Augusto é um. Ele está na China. Ele não está no mercado... É um mercado promissor financeiramente, mas não é um mercado tecnicamente acima da média para o jogador se manter. Então, mais ou menos, fazendo uma comparação, é mais ou menos como o Moledo ser destaque do Campeonato da Grécia. Joga contra quem? E por causa disso, eu acredito que o Jeromel tem muito mais chance de ir para a Copa do que o Luan mesmo. Alauro Veríssimo. Eu particularmente penso... Você gostaria do Luan na seleção? Eu gosto da bola dele. Levaria para o Inter? Não, mas é que na seleção ele não vai ser titular, né? Tem tudo isso, né? Quer dizer, é uma situação pontual. Quer dizer, de repente vai lá e fica no banco. O Luiz de Porto Alegre, já que eu mencionei o Moledo agora, o Luiz de Porto Alegre está perguntando. Pergunta para esse colorado chato por que o Tite não leva o Moledo. Mas não está descartado ainda. Não foi feita a convocação definitiva. Quando acontecer, aí ele me faça a pergunta. Por enquanto, não. Primeiro, são experiências. Primeiro ele vai levar esses caras aí que... Vai levar o Jeromel e tal, não vai jogar um clássico ou dois e tal, e aí depois volta também. Não, nada é definitivo. Isso aí a definitiva, se não me falha a memória, em abril, né? Final de abril, início de maio. Então tá. No caso aí, do Moledo, final de abril, pode me perguntar. No caso do Moledo, abril de 2050, mais ou menos, por aí. O que é ali o cientista? Mas aquilo que nós estávamos falando antes aqui, né? O elenco, claro que o Tite tem um cardápio para poder escolher, mas o Luan, ele possibilita uma mudança de jogo daquele tradicional modelo que o Tite tem. Então, hoje é o jogador, seguramente no Brasil, é o melhor jogador do país, o Luan, juntamente ali com o Arthur. Como gremista, como torcedor, evidentemente que eu não gostaria nem do Luan, nem do Marcelo Groi, nem do Jeromel, muito menos do Arthur, mas são 4 jogadores que certamente 2 ou 3 participarão da Copa. Marcelo Groi hoje é o melhor goleiro do país, né, com a participação dele na Libertadores. Embora ele não tenha jogado na seleção, até porque se lesionou naquela ocasião da convocação, ele demonstrou em todas as decisões, inclusive agora na própria Recopa, no Campeonato Gaúcho, inclusive, né, que está em plena forma e talvez no ápice da sua carreira. Então, seguramente, ao invés do Cássio, que embora o Cássio tenha trabalhado com o Tite muitos anos no Corinthians, o Marcelo Groi hoje é um goleiro
né, do melhor do Brasil em atividade no país hoje, né? Porque os demais jogam fora do país. O Jeromel não se discute, ele anulou completamente o Cristiano Ronaldo. Essa é uma referência que tem que ser feita. E acho que é por isso que o Luan não vai também. Porque contra o Real Madrid, o Jeromel se destacou. Contra um europeu, o Jeromel comprovou tudo o que se imaginava dele. O Luan não confirmou contra Mas o o Real Luan Madrid. não confirmou por alguns detalhes. A ausência de um meio de campo de mais toque de bola, que não foi possível com o Jailson e com o Michel, e mais, ali o Cortez não estava muito bem naquele dia, deixou apenas o Ramiro sozinho na tentativa de fazer uma aproximação com o Luan. O Luan ficou praticamente sozinho o jogo inteiro, não conseguiu parceiro para tocar a bola. Então o meio do campo do Grêmio teve problemas naquela partida, por isso que o Luan não apareceu. Agora, não se pode esquecer a participação do Luan nas duas finais da Libertadores, agora na própria Recopa, no próprio Grenal, não somente pelos 2 gols, mas pela movimentação, pela criatividade. O Luan é um jogador imprevisível na execução dentro do campo. Então ele pode ser sempre uma alternativa, e quem é que não lembra, inclusive dito no Bem Amigos pelo Galvão Bueno, quem é que não lembra do Luan na decisão ali nos jogos finais da Olimpíada, quando entrou e mudou completamente a forma de jogo e a cara da seleção, possibilitando sim que a seleção pudesse conquistar o primeiro ouro olímpico. Então, o Luan é uma peça importante que pode ser utilizada. Claro que não vai jogar na lateral direita. Agora, pede para o Luan, se ele não joga na lateral direita para ir para a seleção. Vai dizer que sim, joga de goleiro se for o caso. Agora, tem que aproveitar ele exatamente aonde ele pode render mais. Se colocar um jogador na ponta esquerda, no caso, por exemplo, como o Luan, ele não vai render absolutamente nada, vai desaparecer do jogo. Então, essa comparação que o Tite fez, essa lembrança que ele fez de ter escalado ele na lateral, na ponta direita, num jogo treino, essa não pode ser a característica que vai definir se o Luan vai ou não vai para a Copa. Pela Copa do Brasil, intervalo de jogo nos 3 jogos em andamento, o Inter está ganhando do Cianorte no Albino Turbay 1-0, gol do Patrick aos 38 do primeiro tempo. O Coritiba está perdendo em casa para o Goiás por 1-0. Jogo da Série B. Esse sim, jogo de Série B. 1-0 para o Goiás, gol do Carlos Eduardo. E o São Paulo está classificando contra o CRB. Fragoso, Grenal tem favorito? Esse Grenal? Esse eu acho que tem. Esse eu acho que o Grêmio tem um favoritismo porque venceu, vai motivado em casa, tem vários jogadores voltando de lesão, então vai completo. Só que é Grenal. Favorito em teoria. Na prática é muito diferente. É muita história ainda para rolar. Confirma a aposta, Laura? Passas? Empate na Arena e vitória do Inter no Beira-Rio. 4 pontos. Quinta-feira que vem estarei aqui e o Kelly pode mandar mensagem me chamando de cientista. Estou Uma determinado. frase, Kelly, para fechar o programa. Formalmente, não tem favorito. Na prática, é o Grêmio. Amanhã, 1 da tarde, tem mais. Boa noite.